Olá, aqui é o Marcos Beck. Eu ajudo as pessoas a contar histórias através da linguagem dos quadrinhos. E antes de começar esse vídeo, eu queria te lembrar que as vagas para o meu curso HQ na Prática estão abertas. Nesse curso você vai aprender sobre estrutura de história, como levar a ideia a uma história estruturada. Você tem aquela ideia de quadrinho, você transforma ela numa história bem estruturadinha, bem bonitinha. Você vai aprender a desenvolver os personagens, a conhecer os personagens profundamente. Você vai aprender todos os tipos de roteiro que você pode fazer para quadrinhos. Se você trabalha com uma pessoa desenhando e você escrevendo, você vai entender como fazer. Se você é o próprio desenhista da sua história, você vai aprender como fazer também. Você vai se aprofundar mais na narrativa visual. Bom, são muitas coisas que você pode aprender fazendo parte do curso HQ na Prática. E a parte mais legal de todas é que a gente tem uma comunidade onde a gente troca informações. Eu estou constantemente conversando e analisando as histórias, os personagens de todo mundo que está presente nessa comunidade. E se você quiser fazer parte dessa comunidade também e aprender muito mais com as aulas online que estão disponíveis na área de membros do HQ na Prática, acessa o link que está aqui na descrição ou entra direto em hqnapratica.com.br e eu te vejo por lá. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma coisa um pouquinho diferente. Eu recebo muitos comentários, e muito mais do que eu imaginaria, falando sobre desânimo, falta de vontade, ou até mesmo do sentimento de obrigação de trabalhar, de contar as suas histórias em quadrinhos. É até interessante abordar esse assunto, porque não é um assunto técnico, não é um assunto diretamente conectado com narrativa visual ou com storytelling, né, com estrutura de história, personagem, desenvolvimento, tudo isso. É um assunto mais mental mesmo, um assunto mais de comportamento relacionado a tudo que envolve a criação de uma história em quadrinho. Porque a gente pode falar de diversas coisas, pode falar sobre as técnicas, sobre as ferramentas, sobre o estudo do storytelling, da narrativa, pode falar sobre tudo isso. Mas tudo se resume, né? Tudo é utilizado no final para criar uma história em quadrinho, para executar uma história em quadrinho. Então, para sentar lá na sua mesa, no seu computador, onde quer que você trabalhe, né, para criar suas histórias e desenvolver a sua história. Então são dois assuntos interessantes aqui. O primeiro deles é sobre o desânimo, ou seja, a falta de vontade, né? Falta de motivação para continuar criando as suas histórias. A primeira coisa que eu acredito que você precisa fazer é entender o porquê você está contando histórias, por que você está tendo esse trabalho, porque é trabalhoso. Não é um negócio que você senta lá e em 5 minutos você faz uma história em quadrinho de qualidade, né? É um negócio que leva tempo, você tem que estruturar sua história, desenvolver os personagens, escrever roteiro, identificar a narrativa visual para preparar cada uma das páginas. Bom, é um trabalhão, né? Então, você identificar qual é o motivo pelo qual você está criando a história é o primeiro passo. Eu já venho falando sobre isso quando eu falo de motivação, né, para criar quadrinhos. Mas, além disso, né, que é um assunto que eu já falei, então eu não vou abordar muito aqui, além disso tem um outro detalhe. Você está desanimado por qual motivo? Você precisa identificar isso. Então você está desanimado porque o seu quadrinho não é lido por muita gente, você está desanimado porque o seu quadrinho não tem muitos comentários, ou se você vende o quadrinho porque as pessoas não estão comprando. Qual é o motivo pelo qual você está se sentindo desanimado para criar a sua história? Então, antes de continuar, você vai aqui na seção de comentários e me explica qual é o motivo. Tenta identificar dentro de você qual é o motivo que está causando esse desânimo. E aí deixa esse comentário aqui para mim, para a gente conversar um pouquinho mais especificamente sobre esses motivos. Mas, de qualquer forma, qualquer um deles, né, sendo qualquer um deles, a gente pode abordar da mesma maneira. O meu conselho é que você pare um pouco. Você para de se forçar, para de tentar fazer os quadrinhos, né, para de tentar produzir por um tempo. Dá um tempo para você mesmo e tenta pausar um pouco nessa sua criação. E a partir nesse momento de pausa, você aproveita para analisar o que está acontecendo, por que o desânimo, se é a história que você não gosta tanto assim, né? Às vezes você começa a criar uma história, depois você percebe que você não gosta tanto assim dessa história, né? E você não tem vontade de continuar porque você está insistindo nessa mesma história. Então, analisar essa situação e tentar descobrir o motivo e, a partir daí, tomar uma atitude. Se o caso é porque você não está mais tão interessado na história, pausa essa história por tempo indeterminado, avisa as pessoas que já estão lendo, se tiver pessoas lendo a história, avisa que você vai parar
por um tempo indeterminado e pensa em outras histórias. Tenta criar uma história curta para se distrair um pouco, né? Trabalha em outro projeto. Essa é uma forma de você parar um pouquinho de se sentir desanimado e começar a fazer outra coisa. Eu normalmente gosto de dizer que você deve começar criando histórias curtas exatamente por esse motivo, porque às vezes você começa uma história e depois você percebe que ela não é aquela história que mexe com você, que você realmente tem vontade de fazer. Então isso pode acabar causando esse desânimo também. Então, meu conselho continua sendo: comece fazendo pequenas histórias, mesmo que você tenha personagens para séries grandes, como eu falei no vídeo da semana passada. Começa fazendo histórias menores e sente como você lida com aquela história, o quanto você gosta daquela história, antes de querer ter um compromisso de fazer uma série grande. O outro motivo pode ser porque as pessoas não estão lendo ou não estão interagindo, não estão engajando com o seu conteúdo. Então você está lá se dedicando, criando, gastando horas e horas para criar suas páginas, publicando numa plataforma como a Flipthrough, por exemplo, e as pessoas não estão te dando feedback, não estão comentando, não estão curtindo, não estão interagindo com a sua história. Isso pode causar desânimo também. Se esse for o caso, a primeira coisa que eu acredito que você tenha que fazer é analisar o porquê que isso está acontecendo. Voltamos para o mesmo ponto de antes. Parar um pouco e analisar o porquê isso pode estar acontecendo. Pode ser porque você ainda está começando, né? E eu já falei isso em vídeos anteriores também. Quando você começa, você vai ter 1, 2, 3 pessoas. Até algumas plataformas como a Flipthrough, por serem plataformas um pouco mais recentes, que tem menos pessoas do que Tapas, Webtoons, você acaba tendo uma chance maior de ser visto pelas pessoas, pela comunidade que está interagindo constantemente lá. Então pode ser que tenha um boom assim no começo, as pessoas leiam, curtam, comentem nas suas histórias, e depois pode acabar diminuindo um pouco. O que você tem que fazer é manter contato com essas pessoas, né? Se você, por exemplo, está na Flipthrough, é um exemplo que eu estou dando, você pode postar no Instagram, no Tapas, Webtoon, mas se você está na Flipthrough, você pode postar, por exemplo, na aba de comunidade, imagens do que você está produzindo, né? Então, se você está trabalhando numa página, você posta lá e fala: aí pessoal, estou trabalhando nessa página e o capítulo está vindo já já. Então você mantém essa interação mais constante. Isso vai fazendo com que as pessoas vão se interessando um pouquinho mais pela sua história. É claro que as pessoas podem não estar interagindo também porque elas simplesmente não gostaram da sua história, e isso é uma coisa que acontece também, né? Elas ainda não te conhecem tão bem como autor ou como autora, como quadrinista, e por isso não correm para ver a sua história assim que você posta. E aí elas não interagem, não leem, e tá tudo bem. É normal isso acontecer no começo, principalmente se você está começando agora, se você faz quadrinho há 1 ano, há 6 meses, há 1 ano e meio. Para você ter noção, eu fiz quadrinhos por quase 20 anos já, e às vezes isso acontecia muito comigo também. Hoje eu aprendi bastante sobre interagir com a minha base de leitores, então toda vez que eu posto um quadrinho novo eu tenho algumas centenas de visualizações, então muita gente comentando, muita gente lendo, mas isso é porque eu venho trabalhando constantemente com isso há bastante tempo. Então as pessoas já me conhecem a qualidade do meu trabalho, sabem que eu estou sempre estudando para evoluir mais, e tem aquele interesse em como vai ser a nova história dessa pessoa que eu já sigo. Então vai criando essa base de leitores e vai interagindo com ela bastante para você poder criar essa relação também com seus leitores. Então não ache que você vai ter visualizações, centenas de visualizações, centenas de likes, comentários, ou se, como eu falei antes, se você vende seus quadrinhos, centenas de vendas, se você ainda não tem uma grande base de leitores, se você está começando. Então vá aos poucos, né? E lembre-se disso, tente não desanimar por esse motivo. Se você acredita na sua história, se você gosta dos seus personagens, essa história é algo que você ama mesmo fazer, então simplesmente persista por mais tempo, que aí os engajamentos, as interações vão começar a aumentar à medida que o tempo vai passando, e que você obviamente vai melhorando, porque quanto mais você faz e estuda, mais você melhora. O segundo ponto que muita gente tem falado nos últimos tempos, que eu acho até bem interessante porque conecta um pouco, né, com o que acontece comigo, é a obrigação de fazer história. Então, algumas pessoas estão comentando, né, e outras até curtem esses comentários das pessoas, o que quer dizer que elas pensam a mesma coisa, estão se sentindo obrigadas a fazer história, né, estão se sentindo numa obrigação de contar histórias. É uma coisa complicada isso, porque a verdade é que você não tem obrigação nenhuma de contar a sua história, né, você tem que contar a história porque você quer, é uma coisa que você gosta de fazer. Se você está fazendo isso e se sentindo obrigado, e mesmo assim você não quer parar, né? Porque às vezes você está se sentindo obrigado naquele momento, mas não quer dizer que você quer desistir, mas que você precisa dar uma pausa, parar por um tempo.
Um exemplo bem clássico disso, né, foi o que aconteceu comigo quando eu resolvi participar do curso do Silent Mangá em 2019, só que eu resolvi participar do concurso quando faltava um mês para o prazo se encerrar. E o que isso queria dizer? Que eu precisava terminar uma história de 15, 20 páginas em 20 dias, né? Então o que eu fiz? Eu simplesmente comecei a usar 100% do meu tempo livre para produzir essa história. Então literalmente eu trabalhava, almoçava, trabalhava na história, voltava para o meu emprego, trabalhava mais à tarde, finalizava o meu expediente no final da tarde e começava a desenhar de novo, começava a trabalhar nas páginas de novo, até altas horas, até meia-noite, 1 da manhã. Né? Parava para comer ali e tal, mas eu produzi com uma frequência muito alta. E isso foi acontecendo durante 10, 15, 20, quase 20 dias, até que um dia simplesmente eu não conseguia mais pensar. Eu comecei a ficar tão cansado, tão exausto, que eu tive meio que um burnout, né? Eu simplesmente não conseguia mais fazer e eu não estava gostando de fazer. Eu estava me sentindo obrigado a fazer aquilo, né? Faltavam algumas páginas para eu terminar ainda, mas eu não estava conseguindo mais executar a história, porque os desenhos não estavam ficando legais, a história já não estava ficando tão legal. Talvez a história eu já tinha pensado antes, né? Mas a narrativa talvez não tivesse fluindo mais tão bem. Bom, no final a qualidade não estava ficando tão boa e eu estava ficando exausto e me sentindo extremamente obrigado a terminar aquilo quanto antes. O que aconteceu é que eu senti isso numa sexta-feira, então eu resolvi, né, usar um pouco de inteligência e pausar completamente a produção durante pelo menos o final de semana. Então eu fiquei sexta, sábado e domingo sem tocar na história, sem pensar na história. E o que aconteceu? Na segunda-feira, quando eu voltei a produzir essa história, eu estava motivado de novo. Então aquela sensação de obrigação, de cansaço, de usar 100% do meu tempo livre estava fazendo com que eu ficasse desmotivado, com que eu ficasse sem vontade de continuar a história e principalmente estavam fazendo com que a minha história ficasse ruim. Ou seja, ela não estava ficando no melhor que eu podia fazer, né? Um exemplo também clássico que eu acabei não falando antes é de Tyler. Toda vez que eu termino um capítulo da minha série Tyler, eu dou pelo menos 1 semana, às vezes até 2 semanas para começar a produzir o próximo capítulo. Exatamente porque quando eu voltar a produzir, eu vou estar com muito mais vontade e com muitas ideias na cabeça mais criativas do que eu estava antes. Então, o meu conselho para você que está nessa situação, se sentindo obrigado a fazer, se sentindo cansado por produzir uma história, é parar, faz a pausa, dá 1 semana para você, dá um final de semana, pausa um pouco, esquece isso um pouco. E sabe por que isso é muito positivo? Porque quando você pausa, você deixa o seu cérebro relaxar um pouco e no inconsciente, lá no subconsciente, não sei exatamente em qual deles, você está trabalhando de forma criativa na sua história. Não sei se você já passou por isso, mas existe aquela sensação de que você tem um problema para resolver. Eu trabalho com desenvolvimento de software, isso acontece muito, mas a minha esposa também falou que já aconteceu com ela no passado. Você tem um problema para resolver no trabalho e aí você não consegue resolver, fica batendo cabeça, até que de repente você vai para casa e pensa, não, por hoje não dá mais. Aí quando você está lá tomando banho para descansar, para relaxar, pum, vem a ideia na cabeça de como resolver o problema. Isso acontecia muito comigo, acontece até hoje, muito comigo. E às vezes é a mesma coisa na sua história. Você está lá o tempo inteiro focado em querer desenvolver, todo o tempo livre que você tem, você está pensando naquela história, está trabalhando naquela história, mas o que acontece? Você não consegue desenvolver. Se você pausar, que seja por 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, se você pausar e pensar em outras coisas, vai relaxar, vai ver um filme, vai ficar com a família, vai fazer outra coisa, pode ser que você tenha esse estralo também. Você tem essa ideia, esse momento eureka na cabeça que vai te trazer novas ideias e coisas mais criativas para você inserir na sua história. Então, se você sente obrigação, se você sente esse desânimo, o meu conselho geral nesse vídeo, um resumo de tudo que eu estou falando aqui, é que você pare um pouco. Pausa, fica um tempo sem fazer isso, se diverte, vai fazer outra coisa, pensar em outra coisa, assistir filmes que você gosta, ler quadrinhos que você gosta, ou não fazer nada mesmo, né? Ou ir dar uma caminhada na praia. Bom, agora na pandemia não tá podendo, né? Mas fazer alguma coisa que você realmente possa fazer nesse tempo para esquecer um pouco da sua história, esquecer um pouco que você está produzindo isso. E eu tenho certeza que quando você voltar a produzir, quando você
tiver aquela vontade de novo, ou tiver aquela ideia, a sua motivação vai estar duplicada, você vai estar querendo produzir ainda mais e vai acabar produzindo ainda melhor no final desse processo todo. Então era isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu percebo que muita gente tem essa preocupação, está passando por esse momento, eu passo por esse momento constantemente, né? Até aqui mesmo com o meu canal do YouTube, muitas vezes eu venho fazer os vídeos e eu sinto a obrigação de manter essa periodicidade de todo sábado ter vídeo, e às vezes eu me sinto obrigado, eu não estou com aquela vontade. Então o que eu faço é simplesmente parar, esperar um pouco, e aí a ideia vem na cabeça, a vontade volta. Então é isso. Pausa um pouco, se você se sente obrigado. Se você se sente desanimado, também pausa um pouco e analisa qual é o motivo do desânimo e siga em frente. E não desista de fazer quadrinhos por esse motivo. Porque eu posso te garantir que isso vai acontecer com frequência e basta você saber lidar com essa situação que as coisas vão melhorar e você vai continuar evoluindo como quadrinista sempre. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like para mim, de se inscrever no canal, curtir e me seguir nas redes sociais também, para poder receber notificação toda vez que eu postar alguma coisa nova, né? E também compartilha isso com gente que pode estar passando por isso. Às vezes você nem sabe que a pessoa está com esse desânimo, com essa sensação de obrigação, mas por ela estar produzindo quadrinhos, ela está sentindo isso também, e talvez isso ajude, né? Esse vídeo possa ajudar ela a superar essa fase que todos nós passamos. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.